Fala pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai estudar um pouquinho dos gases, o estudo dos gases, uma área que permeia bastante a área da química e da física. E aí esse daqui é o primeiro vídeo do estudo dos gases, vamos falar um pouquinho da equação geral dos gases e as leis gerais dos gases. Depois no outro vídeo falamos sobre os gases ideais, tá bom? Então vamos lá, estudo dos gases. Vamos começar dizendo um pouquinho sobre as propriedades dos gases. Então, primeira coisa que você tem que saber é que um gás ele não tem nem forma nem volume definido. Ele vai ter a forma do recipiente que o contém e ele vai ocupar todo o volume do recipiente que o contém, tá certo? Outra coisa que você tem que saber é que os gases, quando eles comparados aos demais estados físicos da mesma substância, eles são menos densos, tá bom? E que eles exercem pressão, tá? A teoria cinética dos gases, ela traz alguns postulados importantíssimos para a gente entender o comportamento desses gases, tá certo? Então, o primeiro postulado deles é o seguinte: as partículas de um gás estão em constante movimento desordenado, tá? Então, elas não estão paradas. O segundo postulado, ele vai dizer o seguinte, olha, quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade das partículas daquele gás. O terceiro diz, a força de atração e repulsão entre as partículas é nula, isso é, são gases ideais, né? Então eles não ficam se atraindo nem se repelindo, tá bom? Se eu submeter os gases à mesma temperatura, as moléculas desses gases vão apresentar a mesma energia cinética média. O quinto postulado diz, as partículas se movem em linha reta. Ah, Ivan, mas elas não mudam de direção? Mudam quando sofrem colisão. Seja contra outras paredes, contra outras moléculas ou contra as paredes do recipiente que a contém. Tá bom? Aí ela muda de direção, sim. O sexto postulado vai dizer que as colisões são, na totalidade, né, elásticas. Então não vai ter perda de energia cinética total, tá? Pode ocorrer uma transferência de energia entre as partículas que colidem, mas o total de energia cinética não é perdido, ele se mantém constante. E que a distância entre as partículas é muito maior do que o tamanho das partículas. Então existe muito espaço aí vazio num gás, tá bom? Quais são as variáveis de estado? Isso daqui é muito importante. São 3 variáveis de estado. Então, o estado de um gás ele vai depender de 3 variáveis. O primeiro deles é o volume. O que é o volume? É o espaço ocupado por uma substância. E aí você tem que lembrar que o volume de um gás é igual ao volume do recipiente. Por quê? Ele ocupa o volume inteiro. Quais são as unidades que a gente trabalha? Olha, 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos, que vale 1000 litros. Tá certo? 1 decímetro cúbico vale 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 litro. E 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Tá certo? Temperatura, segunda variável de estado, ela vai corresponder à medida do grau de agitação dessas partículas do estado gasoso. Qual a unidade que a gente usa? Kelvin. Tá? E como é que a gente converte temperatura em graus Celsius para Kelvin? Basta você pegar o valor da temperatura em graus Celsius e somar 273. Não trabalhe com graus Celsius. Você vai ter problemas. Graus Celsius apresentam, a não ser para 0 graus Celsius, sempre 2 pontos. Então, quando eu falo assim, 23 graus Celsius ou 23 centígrados, é positivo ou negativo? Existem 2 pontos aí com 23, tá bom? Então eu trabalho com a escala absoluta que é Kelvin. Quando eu falo, por exemplo, 23 Kelvin, só existe um ponto, porque não existe negativo na escala Kelvin, é só positivo. Terceira variável de estado é a pressão. E ela vai corresponder a uma força aplicada numa determinada área. Para nós, no estudo de gases, a pressão nada mais é do que o resultado do choque de moléculas contra uma determinada área da parede do recipiente, tá bom? Então,
A pressão, ela corresponde a uma força aplicada pelo número de colisões dessas moléculas em uma determinada área do recipiente. Quais são as unidades que nós trabalhamos? A atmosfera, ATM, centímetros de mercúrio, CmHg, milímetros de mercúrio, mmHg, Torricelli, Tor, Pascal, não é Pascal, hein? Pascal, PA. Quais são as equivalências? Uma atmosfera são 760 milímetros de mercúrio. 1 milímetro de mercúrio é um Torricelli. Então, peraí, 760 milímetros de mercúrio, 760 Torricellis. Uma atmosfera também vale 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Tá bom? Vamos começar com as leis físicas dos gases. Pessoal, a primeira lei física de gás que você tem que ter muito claro, tatuar dentro do seu DNA, é a lei de Boyle-Marriott, tá? Também chamado de lei isotérmica. Então, o que ele vai propor? É a primeira das leis. Robert Boyle, ele vai fazer esse trabalho independente do Marriott, tá? E, ao que tudo indica na história da ciência, simultaneamente. Eles não conheciam o trabalho um do outro. Então, eles vão chegar nas mesmas conclusões e eles enunciam assim. Mantida a temperatura constante, uma dada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele. Então, se pegarmos um recipiente com um êmbolo móvel, Ivan, como é que é um recipiente como um êmbolo móvel? Uma seringa. Pega uma seringa em casa. A seringa, você vai ter aquela partezinha interna que se movimenta. Aquilo é o êmbolo móvel. Então, se eu aplicar uma pressão, eu vou ter um volume. Se eu dobrar essa pressão, mantida a temperatura constante, eu vou dividir por 2, porque aqui eu dobrei, o volume. Tá certo? Eles são inversamente proporcionais. Como é que fica isso graficamente? Olha, quanto menor a pressão, maior o volume. Quanto maior a pressão, menor o volume, sendo inversamente proporcional. Tá certo? Esta curva que se forma neste gráfico chama-se curva isoterma. Muitas vezes aparece no vestibular este termo e a gente tem que saber trabalhar. A lei de Boyle-Marriott fica pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Só pode usar essa lei quando a temperatura for constante. A segunda lei física dos gases, né, é a lei de Charles e Gay-Lussac. O Gay-Lussac que traz lá contribuições para a área das leis ponderais e que trabalhou independente também do Charles. Então, e eles vão chegar aos mesmos resultados, novamente, né? Mantida a pressão constante, o volume ocupado por uma massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, essa transformação também é chamada de isobárica, pessoal. Então, olha só, eu tenho uma pressão de 1 atmosfera nos dois experimentos, no início e no fim. Então, a pressão é constante. O meu volume inicial é um volume V e minha temperatura inicial é uma temperatura T. Quando eu aumento a temperatura, aumenta a energia cinética daqui. E se essa energia cinética aumenta, o número de colisões aumenta. Aí, então a pressão aumenta. Não. Se o êmbolo se move, ele se move de tal maneira a anular esse aumento da pressão. Então ele aumenta proporcionalmente ao aumento da energia cinética. Isso é o aumento da temperatura. Tá certo? A expressão para os cálculos é essa expressão aqui, pessoal. Importantíssima. Então temos lá volume inicial pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. E graficamente isso daqui é uma reta, uma vez que é diretamente proporcional e não como essa que é inversamente proporcional. Tá certo?
A terceira lei, essa daqui foi proposta só pelo Gay-Lussac. E ela vai falar o seguinte, olha, mantido o volume constante, então já tivemos a pressão constante e a temperatura constante. Mantido o volume constante, a pressão exercida por uma determinada quantidade fixa de gás será diretamente proporcional à temperatura absoluta. E aí ela pode receber os nomes isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Aí vou ficar com isovolumétrica, porque aí eu lembro que é o volume. Tá, essa é a que menos se utiliza. A que mais se utiliza é isocórica, tá bom? Então vamos lá, ó. Mantive meu volume constante. Minha pressão inicial, minha temperatura inicial. Se eu aumento a temperatura, aumento o número de colisões, aumenta a energia cinética dos gases. Então os gases se movimentam mais rápido aqui dentro do que aqui. Então o número de colisões que ocorre aqui dentro é maior. Portanto, a pressão vai ser maior, porque a pressão ela corresponde à força aplicada sobre uma área, e essa força é o número de colisões. Se essas moléculas estão se movimentando mais rápido, tem maior energia cinética, e o número de colisões que ocorre aqui dentro é muito maior para a mesma área, uma vez que o volume é constante, a pressão também será maior. Então temos aqui, ó, a expressão, e novamente é diretamente proporcional. Então no nosso gráfico, novamente temos uma reta. Agora, procedendo matematicamente, de forma bonitinha e tal, não é uma demonstração trivial, tá? Você, somando as três equações, você chega na equação geral dos gases, que é essa daqui, ó, ela é a união das três leis, tá certo? E essa união, ela vai permitir que você trabalhe com as três variáveis de estado sofrendo variação, isso é, sofrendo modificações, tá certo? Então, essa daqui é uma lei que tem que tatuar no DNA, tá bom? Muito, muito importante. Vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem um pneu de volume constante e que a gente vai sair para viajar. Inicialmente, a pressão interna do pneu está 3 atmosferas e a temperatura está 7 graus Celsius do pneu, tá bom? Após a gente rodar 72 quilômetros, a temperatura do pneu foi para 47 graus Celsius. Qual vai ser a pressão dentro desse pneu? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, ó, essa nossa lei. Então, PVT over T. O que é constante no nosso processo? Ah, o volume é constante. Então você pode cancelar o volume, ele não nos interessa, estamos falando então de uma isocórica. Tá, a temperatura está em Kelvin? Não está. Então antes da gente proceder, vamos calcular a temperatura em Kelvin. Tá? Então 7 graus Celsius. Temperatura em Kelvin será igual a 7 mais 273. Isso dá 280 Kelvin. Temperatura de 47 graus Celsius. Temperatura em Kelvin será igual a 47 mais 273, o que dá 320 Kelvin. Tudo bem? Agora a gente vai colocar aqui na nossa expressão. Olha, a pressão inicial era de 3 atms, 3 atmosferas. E a temperatura inicial era de 280 Kelvin. A pressão final é o que queremos. E a temperatura final era de 320 Kelvin. Isola a pressão final. Está dividindo, vai passar multiplicando. Então fica, olha, 3 atmosferas vezes 320 Kelvin dividido por 280 Kelvin. Elimina a unidade Kelvin. Fica então 3 vezes 320, 960. Então,
Pressão final, 960 atmosferas divididas por 280. Isso daqui vai dar aproximadamente 3,43 atmosferas. Então, após rodarmos 72 km, a pressão interna do pneu será de 3,43 atmosferas. Tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro como utilizar essa expressão aqui para chegar nas outras leis. Tá bom? Vamos fazer ainda mais alguns exercícios. Então, imagina o seguinte, pessoal. Imagina que a gente tenha um sisteminha onde a gente tem 1 mol de um determinado gás, certo? Aqui dentro, mol é a quantidade, então não precisa se preocupar se você não sabe o que é mol, não tem problema. É uma quantidade. Tenta imaginar que é uma dúzia, tudo bem? 1 mol. E esse mol, ele está até aqui, ó, até esse ponto. Nesse ponto aqui, ó, nós temos uma válvula, uma torneira, um registro, fechando esse cano. Tá bom? Nós vamos abrir esse registro e o gás ele tende a ocupar todo o volume. O que ele vai fazer? Ele vai sair daqui e vai ocupar tudo. Ah, então quer dizer que ele vai sair daqui e vai vir para cá? Não, está aberto. Ele vai ocupar o sistema inteiro. Tá bom? Tá, beleza. Eu tenho uma pressão inicial, eu tenho um volume V inicial e eu tenho uma temperatura inicial. Após abrir a válvula X, é importante você saber que essa área aqui, ó, que tem vácuo, ela tem um volume de 2V. Tá bom? A temperatura ao final, durante e ao final do processo, continua sendo constante. Então, estamos falando de uma isotérmica. Qual vai ser a pressão final? Então, veja que não tem número nenhum, é só letrinha. Olha, pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. Só que sabemos que a temperatura inicial e final é a mesma. Então, pode eliminar, é uma isotérmica. Elimina a temperatura. Ficou então PV povó. Tá, e agora, como proceder? Olha, eu sei que o volume 1 é V e o volume 2 é 2V, só que o volume 2 é só disso. Eu não abri a válvula. Se eu abrir a válvula, o volume final ele tem que ser o volume total, que é o volume 1 mais o volume 2. Então, o volume final vai ser V, que é o volume 1, mais 2V, que é o volume 2. O volume final, 3V. Então, vamos colocar lá, ó. A pressão P vezes o volume vai ser igual à pressão final, que é o que eu quero, vezes 3 volumes. O que eu quero é pressão final, então isola a pressão final. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então fica, ó, P vezes, ou P1, se você preferir assim, vezes V, dividido por 3V. Elimina V. Então a pressão final ela vai ser igual a pressão inicial dividida por 3. 1/3 da pressão inicial. São inversamente proporcionais. Certo? Eu aumentei o volume em 3 vezes. Então a pressão caiu em 3 vezes porque a temperatura permaneceu constante. Tá bom? Vamos fazer esse terceiro aqui, ó. Esse terceiro, pessoal, a gente tem aqui um exercício clássico da Unicamp. Eu tenho uma garrafa de 1,5 litros de volume indeformável. Então, ela não muda de volume. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ó? Volume constante. Não muda de volume. Bacana. A pressão inicial, quando eu fechei a garrafa,
ela está aberta no ambiente. Aí eu fecho a garrafa, é de 1 atmosfera. A temperatura inicial é de 27 graus Celsius. Vamos colocar no sol, tá bom? O sol vai começar a aquecer essa garrafa. Vai chegar a temperatura de 57 graus Celsius. Quando chega na temperatura de 57 graus Celsius, de repente, pum, a tampa é lançada, a tampa é arremessada. Aí ele pergunta para nós, qual a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa? Bem, vamos fazer essa conta? Primeira coisa que eu preciso é determinar essa temperatura aqui, ó. Só que em Kelvin. Tá 27 graus Celsius, precisa virar Kelvin. Então, se eu fizer 27 mais 273, 300 Kelvin. E se eu fizer ali, ó, 57 mais 273, essa temperatura aqui é de 330 Kelvin. Tudo bem até aí, pessoal? O volume é constante. Então, ó, na letra A, pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Tá certo? Só que volume é constante, a minha garrafa é indeformável. Não preciso dele. Pressão inicial, 1 atmosfera. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Pressão final, não sei, é o que eu quero saber. Temperatura final, 330 Kelvin. Isola a pressão final, está dividindo, passa multiplicando. 1 atmosfera vezes 330 Kelvin, dividido por 300 Kelvin. Dividindo isso daqui, ó, cortando Kelvin com Kelvin, 1 0, você vai ter que a pressão final, dentro dessa garrafa, no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa, era de 1,1 atm. Aí na letra B ele faz uma pergunta que a maior parte das pessoas se atrapalha. Qual a pressão no interior da garrafa após a saída da tampa? O que o pessoal fala? 0. Não. Como pode ser 0? Se aqui fora, no ambiente, ele nos disse que a pressão era de 1 atmosfera. Quando abre a garrafa, quando essa tampa é arremessada, essa pressão interna se iguala à pressão externa. Então ela passa a ser 1 atmosfera. Então, a letra B, 1 atmosfera, ela se iguala à pressão externa. Tá bom, pessoal? Então é isso, essa foi a aula. Espero que você agora estude bastante, com muita calma, muita tranquilidade e lembre desses conceitos.